Uma guerra civil tomou conta do país. Texas e Califórnia se separaram e formaram a milícia Western Forces, enquanto a Flórida criou sua própria aliança. Um presidente em seu terceiro mandato lidera as forças do governo contra os movimentos separatistas e frequentemente aparece na TV fazendo discursos, jurando que a vitória está próxima, graças à defesa dos estados leais. No entanto, ninguém acredita nele e é apenas uma questão de tempo antes que Washington DC seja alcançada pela WF. A fotógrafa de guerra Lee assiste ao discurso do seu quarto de hotel em Nova York e até tira uma foto da TV. Ela então percebe um bombardeio ocorrendo no meio da cidade. No dia seguinte, Lee e seu colega jornalista Joel pegam um carro para o centro da cidade para cobrir um protesto onde pessoas desesperadas imploram por água. Eles recebem coletes fluorescentes antes de Lee se misturar com a multidão para tirar algumas fotos. As coisas logo ficam violentas quando os policiais tentam afastar as pessoas, mas a multidão retalia. Isso não assusta Lee, que continua tirando fotos, mas uma jovem fotógrafa chamada Jessie é atingida no caos. Lee imediatamente arrasta Jessie para um lugar seguro e descobre que a garota é fã de seu trabalho. Enquanto entrega seu colete para Jessie, Lee vê uma mulher armada correndo na multidão com uma bandeira americana e empurra Jessie para baixo para se proteger antes de uma bomba explodir, matando quase todos os manifestantes. Por vários minutos, Jessie não consegue ouvir nada e tem que lidar com seu choque. No entanto, Lee rapidamente sai para tirar fotos de todos os corpos. Jessie se força a tirar uma foto também, não querendo ser vista como inferior. Mais tarde, em um hotel onde todos os jornalistas estão hospedados, Lee e Joel discutem suas opções com seu mentor Sammy, enquanto Lee tenta enviar suas fotos, apesar da internet lenta. Há rumores de um grande ataque no dia 4 de julho para torná-lo historicamente relevante, mas eles não sabem se acreditam nisso. Nesse momento, a energia acaba, o que acontece com frequência desde o início da guerra, e por isso o hotel tem um gerador pronto. Depois de alguma insistência, Sammy descobre que a dupla vai atravessar as zonas de guerra do país para chegar a DC, mas não para cobrir as linhas de frente. Eles querem a última entrevista com o presidente, que não dá uma entrevista há 14 meses. Na verdade, jornalistas são baleados se aproximarem da Casa Branca. Sammy acha que o plano deles é insano e até sabe qual é a melhor rota para chegar a DC. Então Lee supõe que ele também quer chegar a DC. No entanto, Sammy quer ir para as linhas de frente em Charlottesville, Virgínia, e precisa de uma carona. No início, Lee e Joel ficam preocupados porque Sammy é muito velho para correr, mas no final Lee concorda em levá-lo. Depois, Lee tenta ir para seu quarto no 10º andar e a recepcionista a lembra de que a energia vai e vem, então usar o elevador pode ser um risco. Nesse momento, ela é abordada por Jessie, que veio agradecer e devolver o colete. Lee diz a ela para ficar com ele e para conseguir um capacete no futuro. Jessie explica que tem sido uma fotógrafa regular até agora e está tentando se tornar uma fotógrafa de guerra, por isso Lee é sua heroína. Mais tarde, em seu quarto, Lee toma um banho para tentar relaxar, mas é assombrada por todas as atrocidades que viu nas muitas guerras que cobriu. Houve quantidades nojentas de morte, destruição e tortura, e Lee tirou fotos de tudo isso sem poder ajudar aqueles em necessidade. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para partir e Lee fica chocada ao ver Jessie no carro. Ela tem uma discussão com Joel, que chama Lee de hipócrita em muitos pontos. Ela está bem com Sammy, que não pode correr, e todos os jornalistas começam nessa idade, incluindo a própria Lee. Sem mais argumentos, Lee concorda em levar Jessie, mas somente se a deixarem em Charlottesville com Sammy. O grupo parte e, ao saírem da cidade, Sammy lembra Jessie para prestar atenção. As estradas estão cheias de carros abandonados ou quebrados, então eles precisam dirigir ao redor deles. Em um ponto de controle, soldados verificam os IDs de jornalistas antes de deixá-los passar. Durante a viagem, Sammy e Joel discutem que tipo de perguntas Joel pode fazer na entrevista, como falar sobre desmantelar o FBI e usar ataques aéreos contra cidadãos americanos. Eventualmente encontram um posto de gasolina guardado por 3 homens armados. Eles realmente
realmente precisam de combustível, então arriscam parar. No começo, os homens não querem compartilhar, mas mudam de ideia rapidamente quando Lee oferece pagar extra em moeda canadense. Enquanto enchem o tanque, Jessie nota algo à distância e vai verificar, acompanhada por um dos homens. Lee fica preocupada e o segue. Para desgosto de Jessie, ela descobre 2 homens pendurados pelos pulsos depois de serem severamente torturados. O homem armado explica que eles eram saqueadores e seu grupo está discutindo o que fazer com eles há dias, pois ainda estão vivos. Ele dá a Jessie o poder de escolher, mas ela congela. Para distrair o homem, Lee o faz posar com os saqueadores e tira algumas fotos. Mais tarde, quando o grupo está de volta à estrada, Jessie reclama por não ter tirado uma única foto e se pergunta se deveria ter ajudado. Os outros explicam que essa é a vida de jornalista e que ela deve se acostumar, pois vai piorar. Jessie não consegue evitar chorar, mas promete ser mais corajosa no futuro. À medida que o grupo continua viajando, eles ouvem mais discursos vazios do presidente no rádio e observam a destruição ao redor. Há corpos por toda parte, mas algo mais chama a atenção de Lee, que faz Joel parar o carro. Lee leva Jessie até um helicóptero caído para tirar algumas fotos interessantes. Enquanto faz isso, Jessie se desculpa por ser um fardo e explica que sua câmera antiga pertencia ao seu pai. Ele está escondido em sua fazenda fingindo que nada está acontecendo, o que a incomoda. Jessie pergunta se Lee a fotografaria se ela fosse baleada, mas Lee deixa que ela tire suas próprias conclusões. À noite, o grupo para descansar. Enquanto observam tiroteios à distância, Lee comenta como costumava cobrir guerras como uma forma de mandar alertas para casa. Mas agora a violência está ali na esquina. Sammy percebe que ela está perdendo a fé no poder do jornalismo. Por isso está sendo dura com Jessie. Enquanto isso, Joel diz a Jessie que é normal não conseguir dormir depois do que ela viu e oferece seu conforto se ela precisar. Naquela noite, eles dormem do lado de fora como campistas. No dia seguinte, eles vão para a área onde viram os tiroteios na noite anterior. Lee e Jessie tiram muitas fotos enquanto 2 grupos continuam atirando um no outro com um cara preso no meio. Um time lança uma granada de fumaça para oferecer cobertura, mas assim que o cara tenta correr, ele é baleado e seu sangramento é capturado pela câmera. Seus companheiros o arrastam para um lugar seguro e tentam cuidar de seu ferimento. Infelizmente, o homem não para de sangrar e morre enquanto Jessie tira fotos de todo o processo. Depois, o time entra no prédio e os jornalistas o seguem. Eles encontram um homem sangrando pedindo ajuda e ele é baleado. Jessie não consegue parar de olhar enquanto o time termina de vasculhar o prédio. No final, Joel está rindo com um lutador como se fosse um dia de trabalho normal. Os soldados capturam alguns inimigos e os levam para execução, o que Jessie também fotografa. Algum tempo depois, os jornalistas chegam a um campo de refugiados. Todas as tendas estão cheias, então ainda terão que dormir no carro. Enquanto Jessie revela suas fotos da maneira antiga, ela continua a se aproximar de Lee, que explica que seus pais também estão em uma fazenda fingindo que nada está acontecendo. Quando Jessie finalmente olha para suas fotos, fica desapontada por não parecerem boas, mas Lee a lembra que isso é normal. Apenas uma em cada 30 fotos será digna. Mas Jessie acaba encontrando uma foto excelente do homem morrendo e Lee elogia seu trabalho. Naquela noite, o grupo consegue relaxar com outros refugiados antes de voltar aos horrores pela manhã. A jornada continua enquanto os jornalistas observam a morte e destruição sem fim pelas estradas. Jessie tira mais fotos, colocando os rostos de seus amigos nas imagens para dar mais impacto. Eventualmente, eles chegam a uma cidade que parece perfeitamente normal, com pessoas nas ruas e paz ao redor. Eles param em uma loja de roupas e perguntam ao atendente o que está acontecendo, e ele explica que a cidade decidiu ignorar a guerra. Jessie convence Lee a experimentar um vestido, dizendo que estar em guerra não significa que ela não pode ter coisas bonitas. Ela brinca com a aparência de Lee e tira uma foto de seu sorriso, porque é a primeira vez que o vê. Depois, Lee volta para Sammy, que aponta que há homens armados nos telhados. Ele também diz que essa vida não serviria para eles, porque é entediante. Algum tempo depois, o grupo encontra um circo abandonado com um homem morto no meio da estrada. Lee verifica a área com o zoom de sua câmera, mas não vê ninguém. Joel decide seguir em frente, mas assim que cruzam o arco de entrada, a janela do carro é atingida por um tiro. Em pânico, Joel acelera e passa por
por cima do corpo até encontrar um lugar seguro perto de um caminhão para parar. Lá, eles encontram 2 soldados camuflados que estão esperando o atirador na casa se revelar. Enquanto os jornalistas se movem para cobrir o incidente, o atirador dispara neles e erra. Jesse e Lee tiram fotos, enquanto Joel tenta entrevistar os soldados, querendo saber de que lado eles e o atirador estão. No entanto, os soldados não pertencem a nenhum time. São apenas 2 caras tentando matar uma pessoa que quer matá-los de volta. Após algum tempo de espera, os soldados finalmente derrubam o atirador e o grupo pode sair em segurança. Algum tempo depois, os jornalistas notam que um carro está acelerando para alcançá-los. Temendo o pior, Lee diminui a velocidade para deixá-los passar. No entanto, o carro para ao lado deles e um cara grita, dando-lhes um susto. Felizmente, é apenas uma brincadeira, e esses caras são Tony e Bohai, jornalistas e amigos de Joel. Acontece que durante a noite no hotel, Joel se embebedou e contou a Tony para onde estão indo. Tony também revela que Joel deu em cima de Jesse. Tony fica tão animado em vê-los que escala pela janela e entra no carro com eles, dizendo que são mais divertidos. Jesse fica impressionada e tenta fazer o mesmo truque, acabando no outro carro. Bohai gosta mais dela do que de Tony e acelera para sair com Jesse. Lee fica preocupada mesmo que Tony diga que Bohai é confiável e fica ainda mais nervosa quando param de ver o outro carro à frente. De repente, um carro militar passa e Lee tem que sair da estrada para evitar a colisão. Por sorte, ela para o veículo antes de bater em uma árvore. Eles rapidamente voltam para a estrada e encontram o carro de Bohai abandonado perto de uma fazenda com as portas abertas. O grupo vai investigar e descobre que Bohai e Jesse foram capturados por homens armados lealistas. Os lealistas estão mantendo-os de joelhos enquanto jogam corpos em uma enorme cova. Sammy aponta que esses caras não são soldados normais porque claramente estão fazendo isso em segredo. Mas Joel acha que suas identidades de jornalistas podem mantê-los seguros em qualquer lugar. Lee, Joel e Tony se aproximam dos homens armados e explicam que Bohai e Jesse fazem parte do grupo de jornalistas, jurando que estão indo para Charlottesville para cobrir uma história sobre a reabertura de uma universidade, mas sem hesitação, o chefe dos homens armados atira em Bohai, deixando Jesse em choque e fazendo Tony chorar. O homem armado pergunta de onde eles são, então Lee, Joel e Jesse mencionam seus estados de origem. No entanto, quando Tony explica que é de Hong Kong, ele também é baleado. Com todos em pânico, Sammy aparece com o carro e atropela os soldados, fazendo-os cair na cova. Jesse cai acidentalmente também e tem que escalar a enorme pilha de corpos para sair. Joel a ajuda e o grupo volta para o carro para fugir, ignorando o restante dos homens armados que tentam atirar neles enquanto escapam. Na estrada, Jesse e Joe têm crises nervosas e Jesse até vomita. Eles mal percorrem 1 ou 2 quilômetros antes de Sammy anunciar que não pode mais dirigir, e o grupo descobre que ele foi baleado. Eles o colocam no banco de trás e Joe assume o volante, dirigindo o mais rápido possível por uma floresta em chamas. Eventualmente chegam à base militar da WF em Charlottesville, onde há uma bandeira com apenas 2 estrelas. Infelizmente é tarde demais. Sammy está morto. Enquanto Joel grita para o vento, os soldados levam o corpo de Sammy embora em uma caixa. Lee olha para uma foto que tirou de Sammy morto, mas a apaga. Momentos depois, eles descobrem por amigos jornalistas que a maioria dos lealistas já se rendeu. Então DC está indefesa, exceto por alguns soldados restantes. A morte do presidente é iminente, o que significa que o grupo não poderá fazer sua entrevista. Joel fica extremamente irritado porque isso significa que Sammy morreu por nada. Lee e Jesse tiram um momento para lamentar juntas e Jesse admite que, nesses últimos dias, sentiu mais medo do que nunca, mas também se sentiu mais viva. Mais tarde, enquanto Lee lava o sangue de Sammy do carro, o trio concorda em partir com a WF para cobrir seu ataque à Casa Branca. Embora a maioria dos lealistas tenha se rendido, ainda há o suficiente para manter a luta nas ruas. Enquanto a WF ataca o Lincoln Memorial, os jornalistas seguem os soldados pela área. Jesse tira muitas fotos impactantes, mas Lee congela ao ficar em choque. Joel a faz voltar à realidade quando um tanque e um helicóptero limpam o caminho nas ruas, permitindo
permitindo que continuem se movendo. Os soldados vão para diferentes telhados para estabelecer uma linha de defesa e os jornalistas se escondem atrás de um carro blindado para seguir a história. De repente, uma explosão faz o carro blindado se afastar, então o grupo tem que correr para se esconder. Jessie é mais lenta porque continua tirando fotos, especialmente de um homem em chamas. Ela também consegue algumas ótimas fotos de um tanque finalmente rompendo o muro ao redor da Casa Branca. Lee ainda está lutando e até chorando, então Joel tem que mantê-la em movimento. Perto dali, outra jornalista e seu cameraman estão gravando tudo. Nesse momento, eles percebem alguns agentes do serviço secreto trazendo o presidente para fora da Casa Branca e colocando-o em um carro. 3 veículos deixam a área e assim que colidem nas ruas, os soldados o cercam para atirar em todas as pessoas dentro. Jessie tira mais fotos, mas Lee acha que isso é uma distração e arrasta seus amigos para dentro da Casa Branca para encontrar o presidente verdadeiro. Alguns soldados percebem isso e o seguem. Dentro da Casa Branca, eles encontram alguns corpos e não muito mais. Os soldados logo chegam e começam uma busca minuciosa que os leva a encontrar um agente se rendendo na sala de conferências. Uma Lee mais alerta tira fotos com Jessie enquanto o agente explica que quer negociar a rendição do presidente, pedindo para ele ser levado a um país neutro. No entanto, os soldados simplesmente atiram nela e continuam a busca pela Casa Branca. Mais agentes secretos abrem fogo nos corredores e os jornalistas fazem o possível para continuar tirando fotos de cada morte. Eles correm por várias salas, atirando em um lealista após o outro sem misericórdia. Quando chegam a uma área nos fundos, Jessie arrisca ficar no meio do corredor para uma foto. E Lee salta na frente dela, porque o inimigo está prestes a abrir fogo. Jessie cai no chão e não hesita em tirar fotos de Lee, sendo morta a tiros bem na sua frente. Depois, Jessie fica em estado de choque por alguns segundos, até que Joel pede para ela ir junto para o salão oval. Os soldados cercaram o presidente, mas antes que possam atirar, Joel pede para esperarem porque ele precisa de uma citação. O presidente diz: "Não deixem eles me matarem", e Joel decide que isso serve. Então, finalmente, os soldados atiram no presidente, vencendo a guerra civil. Sem hesitação, Jessie captura o momento e a foto final é dos soldados posando ao lado do corpo como se fosse uma foto de caça. Terminando assim Guerra Civil, filme de drama, ação e guerra de 2024.